Então, para a gente poder iniciar a nossa conversa, né, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido as tuas aulas nesse período, como tem acontecido, né, tuas aulas e de outros colegas teus, né, nesse momento de isolamento social, que está todo mundo no virtual, né? A gente veio para o mundo virtual de última hora e de repente, né? Então, fala um pouquinho para a gente, professor. Verdade. Para começo, nós já estamos, né, passando por esse momento e tem sido mais o fato da experiência, né? Uma experiência bem interessante, porque pela primeira vez a gente está colocando em prática algo que a gente já vem projetando na instituição há algum tempo. Então, um pouco diferente, né, do que vem acontecendo em outras instituições. Nós, quando fomos impactados, né, pela relação do Covid e outras coisas também, né, que nos obrigou a ter essa relação do isolamento social, não sentimos tanto nesse aspecto, né, porque já víamos desde 2017, né, nos estruturando, né, treinando nossos professores, né, formando eles com relação ao uso de ferramentas tecnológicas, né, ao uso de processos e metodologias, né, de ensino-aprendizagem para poder melhorar, né, os contextos e a relação da sala de aula, né, já por uma relação de princípios, né, que acreditamos serem hoje os norteadores, né, para uma educação transformadora, né, na vida dos alunos, dos estudantes, né, na vida das pessoas. Então, esse impacto ele não foi tão ferrenho feito eu vejo acontecer em alguns lugares, né? Então, quando saíram, né, os decretos, tanto do governo do estado quanto do Ministério da Educação, nós acabamos não parando, né, nem interrompendo as nossas operações, justamente porque startamos, né, um protocolo de segurança, né, que foi estabelecido na instituição, né, e graças a essa organização, né, com medida de grupo, né, da relação do grupo BEC, a gente conseguiu, né, estruturar isso e passou, claro, né, uma primeira semana de adaptação, né, justamente pelo processo ser novo, né, e tanto professores quanto alunos, né, eles se adaptarem às novas rotinas. Então, tecnologicamente, isso não foi complexo para nós, né? Isso também porque nós já estamos passando, né, por um processo de transformação, né? A gente faz parte do programa Google for Education, então a gente está se estruturando para passar por um processo e se tornar uma instituição, né? Uma faculdade de referência Google. Então, tudo isso veio a ajudar, né, a gente nesse processo. E me conta aí, professor, na sua visão, quais são os principais desafios que os professores têm enfrentado nesse momento, né? A gente está aí há praticamente 45 dias, né? Quase 50 dias nessa rotina, né? De isolamento social, do mundo virtual mais presente na vida da gente. E aí, o que você acha que tem sido como desafio para os professores, né? Os maiores desafios? Por incrível que pareça, né, eu vou colocar em dois paralelos, né? Quando isso começou, nós achávamos que o maior desafio seria a questão do estudante, né, ter dificuldades de aprendizado com relação ao uso dos recursos tecnológicos, né? Achávamos que alguns estudantes, né, de alguns cursos teriam mais facilidade do que outros, né? E tudo isso caiu por água e percebemos que o nosso maior desafio é manter a relação de controle da ansiedade. Então, isso foi algo justamente bem desafiador, porque os professores tiveram que mudar a relação do contexto, né? É engraçado porque a gente acha que o distanciamento, né, social, né, e esse isolamento, ele distancia, né, fisicamente, mas ele acabou aproximando mais as pessoas. Então, isso foi algo bem interessante de se observar. Os professores eles se tornaram mais próximos, né, dos estudantes e vice-versa. E começamos a descobrir estruturas e relações que normalmente, né, não ficavam evidentes de forma cadenciada quando a gente tinha aquela estrutura padrão de sala de aula. Então, esse momento, né, tirando os aspectos negativos, né, que a gente percebe, né, que estão acontecendo com a nossa sociedade,
vieram a causar novas reflexões, né, sobre o uso da tecnologia, sobre os aportes, né, que a educação merece, né, ser trabalhada para poder trazer algo significativo, né, para a vida das pessoas. Então, eu posso colocar essa questão, né, da ansiedade como um primeiro ponto, né, tanto que ficou mais evidente, né, na instituição a gente tem uma psicóloga institucional, então ela lidava, né, a gente achava que ela tinha uma demanda grande, né, de lidar com coisas do dia a dia. Só que isso quase que triplicou, né, no virtual, tanto que criamos, né, uma outra estrutura para que se fosse feito, né, um atendimento, né, maior com os alunos, então grupos específicos, né, das ferramentas que a gente utiliza para poder trabalhar mais, né, questões de ansiedade, questões de aprendizado, né. Outro ponto também, né, de relação de adaptação foi a forma como eu lido, né, com as situações, né, de aprendizado, porque eu não posso tentar estruturar o meu aprendizado da mesma forma que eu fazia numa sala de aula tradicional. Então, isso também foi desafiador, né, para o professor, né, por exemplo, para o professor estabelecer que as rotinas, né, as rotinas de sala de aula dele não ultrapassassem, né, a questão do virtual, porque é muito tentador, né, você ali a todo momento, né, e vez ou outra um professor se pegava nesse ponto, né, de estar ali e acabar ultrapassando o seu horário, né, estabelecido de interação, e isso acaba um pouco se perdendo, né? Isso se confunde muito com a rotina, né, de quem não está acostumado a trabalhar com home office. É verdade, isso é verdade. Para o estudante isso também foi um pouco complexo, né, porque ele tem outras coisas aí para lidar. Ele não tem mais aquele momento que eu estou sozinho, né? Na realidade, eu saio, né, dos outros espaços, eu saio do espaço familiar, eu saio do espaço do trabalho e eu estou ali na faculdade. De repente, o sujeito se vê isolado ali num campo onde ele tem que lidar com os complexos familiares, com as relações de trabalho dele e com as relações de estudo. Então, isso hoje, né, fora a questão da ansiedade, tem sido o maior desafio do nosso estudante. Uma coisa, professor, que eu tenho visto também, né, eu acho, pelo menos nas primeiras semanas, né, nos primeiros dias, eu acho, você bem trouxe, né, a questão de não saber mais qual horário que eu começo, que eu termino a trabalhar, né? Você termina tendo uma carga de trabalho acima do normal, porque primeiro que você quer dar conta de tudo como se estivesse no modo presencial, né? Então você vai passar as atividades, quer fazer uma aula ao vivo, quer tratar de diversos outros assuntos e esquece que tudo isso para o estudante que está na outra ponta, né? Muitas vezes o estudante está em casa agora com criança, com a casa para tomar conta, com comida para fazer e tendo que estudar, né? Então tudo ao mesmo tempo. E aí o que é que a gente percebe, né? O professor, no primeiro momento, a primeira pergunta que eu vi, né, de alguns professores é dizendo assim: mas a minha aula ao vivo, ela vai ser durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Quanto tempo eu vou ficar conectado, né? E a gente sabe que um vídeo muito extenso, uma transmissão muito extensa, ela, se não houver quebras, né, ela é muito cansativa, né? A gente está vendo hoje aí um cenário em outros contextos da educação, onde tem transmissão de vídeo acontecendo durante 3, 4 horas seguidas, e as pessoas sofrendo para tentar dar conta disso, né? E a primeira coisa que a gente começa a perceber é a readaptação, né? Vídeos transmitidos ao vivo de 50 minutos, 40 minutos, 1 hora, e o restante do tempo ocupado por quê? Desenvolvimento de atividades, leitura e até outros vídeos, né? Mas vídeos que não são os transmitidos diretamente pelo professor e que vêm complementar a aula, né? Outro processo também é o professor, ele estando em casa conectado pelo ambiente virtual, ele termina muitas vezes querendo atender a toda a solicitação do estudante, né? Então, é uma mensagem, um e-mail, seja lá qual for a comunicação, e termina esquecendo mesmo, né? Que tem um horário ali para começar e terminar, senão você vira uma máquina dentro do processo, né? E aí se torna refém. E aí as doenças
Essas serão outras, né? Você vai ter aí uma depressão, uma ansiedade, como você bem colocou, né? Outros contextos que de fato vão agravando essa qualidade profissional, né? Essa qualidade do professor, ao ponto dele chegar até a adoecer, né? Algumas vezes, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta como tem sido a adaptação dos estudantes, né? Então, fica à vontade se quiser complementar mais alguma coisa. O que é que você percebeu que para o estudante, além da ansiedade, além dessa nova rotina, pode ter também influenciado aí numa adaptação ou não, né? A gente sabe que nem todo mundo se adapta ao modelo virtual tão facilmente, né? Então, como é que você enxerga isso? Isso nós tratamos com um certo cuidado, né? E tendo uma relação de flexibilidade. Então, isso é uma dica importante, né, para o professor, porque ele não pode ter a mesma cobrança efetiva que ele teria no meio virtual, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, principalmente pelo momento, que é um momento de fragilidade muito grande, né, do nosso estudante, porque abruptamente ele foi tirado, né, das suas rotinas, então isso é um fato que já impacta nessas relações, fora que ele está acometido, né, de um monte de outras relações sociais que acabam também influenciando. Então é como se fosse jogado uma bomba, né, na cabeça do sujeito, né? Então a nossa responsabilidade, né, como educadores, ela triplica, sabe, nesse ponto. E essa aproximação, né, do virtual, né, nós, por conta de fazer mais aulas ao vivo, né, de criar mais estruturas, utilizar de fato, né, de maneira efetiva a relação de metodologias ativas no processo, né? Então isso dá um apoio substancial, né, para que a coisa comece a andar. Então, muita sala de aula invertida, muita aprendizagem baseada em projetos, sabe? Dentro dos cursos de tecnologia, isso acaba se tornando uma rotina padrão, porque o estudante que se forma, né, que vai para o mercado, isso vai fazer parte do dia a dia dele, né? Em alguns momentos, numa empresa de tecnologia, ele vai estar, né, fazendo home office, ele vai estar conectado com equipes e trabalhar remotamente. Então, isso faz parte do aprendizado dele, né? Então, esse estudante, ele vai ter que se engajar, né, de maneira efetiva para que isso aconteça. Mas isso não abstém, né, os outros estudantes que a gente tem, né, os estudantes da área mais humana, né, de direito, de recursos humanos, de administração, eles também vão se estabelecer nesse contexto. Na realidade, essa construção, ela vem a trazer outros aspectos extremamente positivos, né, para a relação da formação do estudante, né, para uma educação que seja realmente transformadora e que prepare ele, né, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida. Claro, claro. Porque a relação de conflitos é muito grande, né? Não é fácil, né, você se estruturar e você se adaptar, né, lidar com aquelas relações para que o seu trabalho aconteça, para que você consiga efetividade, né, no estabelecimento, né, de outras relações. Então, você vai lidar isso mais fortemente, não? Então, é uma estrutura que é engraçada, né, porque falam tanto que o tecnológico ele afasta, mas é o que hoje está unindo, né, unindo cada vez mais, instituição, estudantes. Então, mudou não só a perspectiva do nosso aluno, mas mudou drasticamente a rotina da instituição e o olhar que a instituição tem, né, para o estudante, que é a parte mais importante aí dentro do processo. Professor, o senhor trouxe uma coisa aí bem interessante, eu acho que é uma deixa, né, para a gente fazer um outro questionamento, né? A gente sabe que, pelo menos aqui na região metropolitana da gente, algumas faculdades, algumas instituições de ensino, elas conseguiram, meio que quase de imediato, entrar nessa rotina do virtual, implementar o virtual. Algumas atrasaram aí uma semana, às vezes, para poder começar. Mas nesse ponto, nessa reflexão, o que é que você entende que uma instituição ela precisa fazer para garantir essa virtualização das aulas, mas mantendo a qualidade pedagógica, qualidade no processo de aprendizagem, qualidade na rotina, inclusive o professor, né? Porque, como a gente já falou aqui antes, o professor hoje ele está se cansando muito mais, porque tem uma rotina muito mais pesada para ele. O que é que a instituição precisa fazer para que esse professor também não se canse, além daquilo que já faz parte da sua rotina profissional? Primeiramente, né, não colocar a responsabilidade demasiadamente ao professor, porque
Não adianta eu querer cobrar nessa postura do meu professor se eu, como instituição, não preparo ela, não preparo ele, né? Não dou as condições mínimas de trabalho para que isso de fato aconteça. Então, é importante a instituição, né, investir em treinamentos, em capacitações, tá? Mas que esses treinamentos, essas capacitações não fiquem numa relação de oba-oba, tá? Independente da gente passar por um processo de crise ou pandemia, colocar essas relações em prática. Então, eu preciso, na verdade, modificar o meu modelo pedagógico e incluir, de fato, a tecnologia, incluir, de fato, as metodologias, né, os processos de ensino e de aprendizagem, para que, de fato, isso aconteça. É um processo que ele é um pouco doloroso, né, eu posso colocar assim, porque não é fácil para um professor, né, que foi educado pedagogicamente no modelo tradicional e ter aí na sua construção um modelo disruptivo. Então, ele vai ter muitos anseios, ele vai ter medo daquilo dali. Quando eu pego nessa construção, né, e digo que a partir de agora, o estudante ele é o protagonista da aprendizagem. Tem professor que ele vai se sentir vulnerável ali no processo, porque antes ele era tido como o cerne da relação. Então, por ser o cerne da relação, ele achava que ele não podia falhar, que ele não podia chegar e dizer, não sei, vamos construir junto. Então, esse tipo de estrutura, ele precisa ser ampliado, né, de forma significativa, e o professor ele tem um apoio relativo a isso daí, sabe? Então, a instituição ela precisa apoiar, né, para que o professor ele se sinta confortável naquilo dali, porque problemas vão surgir a partir dessa relação. Você vai ter também, né, em contrapartida na estrutura do modelo, o estudante que também veio de um modelo tradicional. Um estudante que passou aí pelo menos 20 anos da vida dele aprendendo que ele tinha que baixar a cabeça, escutar e alguma entidade ali maravilhosa chamada professor tinha que emanar conhecimento para a cabeça dele. Então isso, na verdade, isso nunca existiu, né? Essa estrutura, a gente percebe que ao longo da construção, né, do aprendizado, ela tem uma série de falhas, né? Então, essas experimentações, esses processos, eles vêm a modificar, né, essa estrutura de modelo. Só que não é fácil, eu não posso chegar para o sujeito agora com a varinha mágica, né, sei lá, a varinha lá do Harry Potter e bater na cabeça dele, pronto, você se transformou e agora você aprende assim. É verdade, professor, é verdade. Então, esse cuidado, porque esse mesmo estudante, ele vai chegar e vai dizer vai chegar para o coordenador dele, vai dizer que, o professor, ele não está dando aula não. Tá, por que o professor não está dando aula? Não, porque ele manda que eu leia, que eu me antecipe, né, com relação ao conteúdo para trazer para a sala de aula para a gente elevar a discussão. E ele não está ali, né, ele não está dando aula. Né, e o tá dando aula do estudante é aquela velha estrutura, né, onde o professor vai passar uma noite inteira ali, extremamente cansativa, expondo conteúdo, e ele achando que está aprendendo alguma coisa. E quando... Por favor, pode concluir. Pode concluir. Tá. E quando ele se vê, né, nessa relação de que ele é protagonista, aí ele, para se transformar, ele precisa entender que o protagonismo parte a partir do momento que eu entendo qual é o meu papel e a importância dele dentro do processo. É verdade. A professora Valéria Oliveira, ela até coloca aqui uma pergunta, né? Ela coloca assim: as transformações trazidas pelos desdobramentos do isolamento social trazem consigo também uma nova cultura para as instituições e pessoas. Nessa perspectiva, ela está acontecendo, ela realmente é ampliada nessa cultura digital? Ela é ampliada, né? E de uma base muito significadora, porque a estrutura ela não parte somente do recurso tecnológico que eu vou utilizar, né? Essa estrutura é muito mais transformadora na minha maneira de agir e na minha maneira de me relacionar. Então, isso pode partir desde do uso de um computador, né, para estudar, até mesmo o uso do celular. Então, a gente está vendo esse tipo de transformação digital acontecer de uma forma bastante significativa para o nosso estudante. Né? A gente tem relatos
né, de estudantes que, por exemplo, ou o computador quebrou, o computador não está funcionando, outra coisa, e o camarada está se virando com um celular para poder estudar, para poder participar, para poder se engajar, para se comunicar. Então, alguns trazem uns feedbacks para nós que hoje eles se comunicam muito melhor do que quando eles estavam lá no meio. No presencial, né, professor? No presencial. Gente que, por exemplo, nunca se falou dentro de uma sala de aula e hoje se tornou amigo, por conta dessa aproximação. São duas coisas, professor, que eu vejo, né, que eu percebo bastante nesse processo todo, é que, primeiro, que já tinha um discurso, né, eu acho que ainda tem, mas agora está diminuindo, né, que o estudante de hoje, ele sabe usar o recurso tecnológico para fins de lazer, mas que ele não sabe usar para fins de aprendizagem, né, e agora todo mundo está tendo que usar para fins de aprendizagem, né, então, seja porque queria ou porque foi forçado, né, agora as pessoas vão ter que aprender a utilizar os recursos. E um outro lado da moeda é a gente lembrar da população que não tem esses recursos, né? Então você tem gente hoje que não tem um computador em casa, que mal tem um celular, muitas vezes um único celular para a família, né? E aí tem que fazer toda a ginástica, toda a logística dentro do processo para que cada um tenha seu espaço, né? A gente vê algumas escolas caminhando para também, escola de educação básica, né? Caminhando para trabalhar nesse modo virtual, né? E sem levar em consideração muitas vezes o sujeito que está do outro lado, né? A realidade que está do outro lado. O professor Rômulo fez uma pergunta que bate muito com a pergunta que eu ia fazer, né? E aí eu vou somente complementar a pergunta, né? Que ele pergunta assim, qual será o modelo pedagógico predominante pós-pandemia, né? E na realidade a minha pergunta ela passa por isso, né? Mas era muito mais assim, nesse retorno ao presencial que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, como é que você enxerga essas dificuldades do retorno? Quais serão essas dificuldades? E o que é que de fato você acha, né? E aí talvez possa ser um achismo mesmo, porque a gente não tem dados suficientes ainda para prever, mas como é que você acha que vai ser daqui para frente, pós-retorno ao mundo presencial, essa aplicação da tecnologia, o uso da tecnologia, essa aprendizagem mais conectada? Como é que você enxerga isso, professor? Primeiro, né, levantando o aspecto de pandemia, né, primeiro quebrar aquela ilusão de que nós voltaremos algum dia às nossas rotinas tradicionais, né? Isso de fato acabou, né? E falando com relação à cultura digital, né, dentro do processo, ela veio, né, de uma maneira mais significativa e ela modificou, né? A gente pensa que ela está modificando, mas ela modificou. Então, eu vejo que o estabelecimento dessas novas rotinas, elas vão se perpetuar, né, durante o processo de pós-pandemia. O que a gente vai perceber é um equilíbrio, né, e uma modificação de um novo processo, mas um processo que não mais tem a cultura digital, né, como uma entidade fantasmagórica, né, podemos colocar assim, né, como algo que eu como instituição, eu como professor ou eu como aluno tenho que colocar isso porque estão me cobrando, né? Porque, né, o professor está me cobrando, porque a coordenação está me cobrando isso, né? Porque a instituição está me cobrando isso, ou porque o Ministério da Educação está me cobrando isso, ou porque estão me cobrando, né? Eu comparo isso, né, a um processo que acontece com muitas outras relações na vida, né, que é algo que você está ali dentro da sua relação de zona de conforto, você foi tirado dali, né, e uma vez tirado você não tem como voltar aquilo. É como, por exemplo, o que acontece na relação da educação do trânsito, né, para te dar um exemplo, né, a gente percebe que hoje é uma rotina muito tranquila você entrar num veículo e colocar o cinto de segurança. Você coloca isso sem pensar, né? E você, quando pensa, você pensa ali na estrutura da sua segurança. Mas se você puxar algumas décadas atrás, você colocava o cinto de segurança forçadamente, porque você sabia que se não fosse colocado o cinto, você poderia cair numa fiscalização e você ia ser multado. Então é um processo de transformação social também, né, que está sendo influenciado pela cultura digital que está acontecendo com a nossa sociedade.
Então, esse processo pós-pandemia também vai passar por essa relação de mudança, onde, a princípio, né, eu comecei a utilizar a cultura digital porque ela vinha a calhar naquele momento e suprir uma necessidade. Então, querendo ou não, gostando ou não daquilo dali, eu tive que usar. Só que, pós esse daí, eu vou começar a utilizar, ainda vou ter um pouco de resistência, né, porque isso faz parte do processo de gestão da mudança, né, e ela acontece, né, com a desconstrução e a quebra de paradigmas existentes anteriormente, só que depois dessa quebra de paradigmas, novos paradigmas começam a surgir. Então, quando essa questão se solidificar, eu vou começar a ter um olhar diferente para a cultura digital. E ela já vai estar incorporada ali nos meus hábitos, nas minhas rotinas. Por isso que eu digo que a nossa vida ela já não é mais a mesma. É verdade, professor. E daqui para frente, vamos passar por novas transformações. É verdade. A Glaze, ela coloca aqui para a gente, né? O apoio efetivo institucional é fundamental para o engajamento dos docentes e discentes, né? O núcleo de extensão lá do IFPB coloca aqui, precisamos rever muita coisa na formação inicial docente. Infelizmente, para os que já estão atuando, não há muitas opções formados nesse processo tradicional e precisamos nos reinventar até chegar aqui onde a gente está hoje, e todos aqueles outros que estão iniciando sua trajetória e que ainda encontram dentro das instituições de ensino que formam os professores muito modelo tradicional, muito modelo engessado, que a gente precisa começar a dar uma nova vida, né? E aí entra essas reflexões para a gente, né, professor? Como é que a gente forma os professores de hoje para esse cenário que já deixou de existir, né? Um ponto, né, que eu acho importante, Zé, antes de ressaltar, é que eu, como professor, eu também não posso simplesmente transferir essa responsabilidade e esperar que as instituições, né, independente de serem privadas ou públicas, elas me tragam isso. Se eu continuar nessa corrente de esperar a coisa acontecer ou esperar alguma determinação, essa transformação ela não acontece. Então tem que partir de mim também, né? E aí, quando eu tiver essa iniciativa, né, cobrar a relação de apoio institucional necessário para que isso aconteça. A professora Dora Padilha, né, minha amada Dora Padilha, ela disse aqui, né, esse modelo de aula precisa mudar urgentemente, né, e não será com 4 horas de aula à distância, né, isso é o que a gente hoje tem visto, né, André? A gente tem visto esse cenário aí transcorrendo de, tem que ser pro EAD, então pro virtual, então bora tacar aí 4 horas de atividades, né, online, e a gente sabe que não é por aí que o caminho segue, né, tem que mudar urgente, né. A Aline coloca aqui, verdade, tive essa percepção como aluna, a interação ficou mais pessoal, aumentou a interação, né, então, que foi um paradoxo, né, que você trouxe, né, enquanto a gente está à distância, está mais próximo do que antes, quando não era à distância, né. Danda Vidal, né, ela coloca aqui, verdade, Hernandes, impressionante, mas também aprendem rapidinho, né, então, de fato, né, a gente está numa trajetória aí, numa curva, né, infelizmente, né, a curva dos danos que a pandemia está trazendo é uma curva muito alta, né, e uma curva muito, muito negativa para diversos aspectos, e eu espero mesmo que a gente consiga sair desse processo todo mais maduro, com mais aprendizagem, com mais habilidades, né, habilidades pedagógicas, habilidades tecnológicas, mas habilidades que façam a gente chegar nesse novo cenário de educação que a gente precisa, né? A Renata coloca aqui, como trazer essa sensibilidade de compreender que as condições do aluno são outras e no ato avaliar, aplicar critérios que considerem o panorama atual, porém não deixe a desejar, né, na postura avaliativa, né? E de fato tem sido uma preocupação, né, André? De como a gente avaliar a aprendizagem nesse modelo virtual, mas avaliar compreendendo o contexto do sujeito, né? Não é avaliar para satisfazer o ego, meu ego de avaliador. Isso, né? Exato. Pode falar, professor. No nosso processo, né, como a gente trabalha, a gente também pensou, né, a gente tem uma equipe pedagógica bem integrada, então a gente discute muito, na realidade a gente já vinha discutindo muito, né, e todo professor que tem contato, né, com a relação e a construção da educação transformadora, ele começa a ter essa preocupação também. Então, nós como instituição, né, nos preocupamos em também criar um processo
de sensibilização do professor, né? E como é que eu trago essa sensibilização para o professor? Eu estando mais próximo dele. Então, eu como coordenador de curso, eu tenho que estar mais presente junto à minha equipe, né, monitorando quais são as ações que eles estão fazendo, né, que eles estão estruturando, e colocando também uma construção de exemplos, né, porque muitas vezes quando você, professor, está envolvido, né, no processo, algumas coisas passam desapercebidas com relação a como você vê e se relaciona. Então, é meio que uma relação de gestor, né, de gestor por fora do processo, para observar, né, o agente A, o agente B, e como é que a construção dessa relação está sendo feita. E daí você trazer o apoio pedagógico, por isso que é importante, né, dentro das instituições, que as equipes pedagógicas, né, a direção acadêmica, coordenações, elas conversem e troquem experiências, porque essas experiências elas são sensibilizatórias, né, no processo. Então, o fato de, por exemplo, uma coisa bem simples que dá para ser aplicada, né, o fato de eu dividir uma experiência minha, né, com o meu colega faz com que ele reflita a ação dele e perceba quais são os pontos de falha e os pontos de acerto dele, né? Uma medida que a gente tem, né, na instituição, né, semanalmente as coordenações elas se reúnem e assim, não precisa nem ser algo, vamos marcar uma reunião, né? Vamos passar 3 horas aqui discutindo o sexo dos anjos e por aí vai. Não. Sabe o que é que basta? 10 minutos de conversa. E você contar como é que foi o seu dia, contar como é que foi a sua experiência, né, ali em sala de aula, o que é que aconteceu, dividir a questão né, do que é que foi bom, do que é que foi ruim. Só o fato de você fazer isso, você já sensibiliza o processo do outro. Então, essa comunicação que, mais uma vez, né, queria reforçar que a tecnologia ela aproximou mais, né, o fato de coordenações conversarem mais, o fato de professores conversarem mais, que antes no físico, isso também era um pouco complexo, porque o professor estava ali, às vezes um professor, ele, numa instituição privada, né, ele é horista, então ele tem pouca presença ali, né, tem poucas horas e ele acaba não se dedicando tanto quanto um professor que está ali mais tempo. E às vezes, né, eu digo isso porque já passei muito por isso, né, de trabalhar em outras instituições, onde eu simplesmente chegava ali para dar a minha aula e ia embora. Então eu não tinha um tempo, né, de conversar com um colega, não que eu não quisesse, mas porque eu tinha que sair dali porque tinha que correr para outra instituição. Então virtual, né, eu não tenho mais aquelas barreiras, né, longitudinais físicas, eu não tenho mais as barreiras, né, de trânsito, de estresse. Então eu consigo parar durante um momento e conversar com um colega, trocar uma experiência, né? E a gente viu isso muito no começo com os nossos professores, né? A princípio foi por adaptação, né, dos processos tecnológicos. Então eu encontrei esse recurso aqui para fazer a aula, tal. O outro, caramba, como é que foi isso? Então essas experiências foram amadurecendo o processo. Isso é muito bacana, isso é muito legal, sabe? Então, o dividir, ele acaba somando dentro do processo. Uma coisa, né, professor, eu acho que nessa sua fala a gente precisa refletir bastante. Primeiro que é preciso aí desenvolver uma empatia, né? Uma empatia entre todos os agentes, né? Empatia entre coordenações, entre professores, entre estudantes, empatia de cima para baixo, todos os lados, né? Para que cada um entenda o contexto do outro. E, ao mesmo tempo, começar a pensar também nessa tecnologia, mas de forma humanizada, né? Por exemplo, quando o estudante diz assim, eu não estou conseguindo entrar num link de uma aula ao vivo, porque eu gostaria de conseguir conectar, mas meu celular quebrou, a internet não está funcionando, eu não tenho um computador em casa, a gente começa a ter que se colocar no lugar dele, né? E dizer assim, poxa, como é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está do outro lado, né? A gente hoje fala muito assim, será que eu não consigo também fazer uma aula via WhatsApp, de repente mandar mensagem de texto, uma mensagem de áudio, né? Dá para fazer. Então, eu acho que depende muito do contexto. A Virgínia, ela colocou aqui pra gente assim, tenho dúvida quanto à aplicação das avaliações na prática, principalmente na sala de ensino fundamental, né? E quando se fala de avaliação, que é um tema tão complexo, né?
Então, é difícil muitas vezes de se debater, né? Porque a avaliação ela vai estar muito associada aos objetivos de aprendizagem e ao planejamento pedagógico que foi feito para chegar até ele, né? Exato. Então, quando eu faço assim, vou fazer hoje uma atividade que é um projeto, né? Eu tenho um projeto que o estudante vai ter que desenvolver. Todo projeto tem início, meio e fim. E o fim é a entrega, né? A entrega do que foi previsto no projeto. Como é que eu avalio um projeto, né? Então, eu tenho diversas formas de avaliar. Vai depender da qualidade da entrega, da profundidade do que foi entregue. Vai depender da interação entre os membros da equipe, se for em equipe, porque isso também conta. Vai depender do nível de interesse e dedicação, até de engajamento mesmo, né? Que os estudantes tiveram para desenvolver aquele projeto. São tantos fatores, tantos elementos, que isso tem que estar muito claro para quem está avaliando, né? Quais são os critérios de avaliação que eu vou utilizar, né? E não é uma receita de bolo. Não tem como a gente tratar isso como uma receita de bolo, até porque cada cenário é um cenário diferente. São disciplinas diferentes, conteúdos diferentes, propostas diferentes, né? E essas propostas é que vão dizer assim, olha, o melhor caminho para mim, de repente, naquele momento, é esse. E eu acho que um ponto muito sério para a gente hoje, que eu tenho escutado algumas pessoas falarem, eu acho que para a gente também cabe essa reflexão, é entender que eu preciso muito mais hoje experimentar e, se eu errar, aprender com esse erro, do que criticar o erro. Né? Esse meu erro de hoje é um erro, entre aspas, pela tentativa de acertar, né? Então, o que é que eu posso fazer agora a partir deste erro? Como é que eu acerto daqui para frente? Ou quais são as outras propostas, né, que eu posso, de repente, criar para tentar acertar, né? Nesse ponto, Hernandes, assim, extremamente importante, né, isso que está sendo colocado. E, mais uma vez, né, até mesmo no ponto da avaliação, isso tem que estar... referente, né? Isso tem que estar referido dentro do projeto pedagógico, sabe? Eu não posso simplesmente colocar nas mãos do professor sem um preparo adequado para que aquilo aconteça, porque senão você vai ter uma estrutura um pouco caótica, porque cada um vai avaliar da forma que ele acha. Então tem que ter um planejamento prévio para aquilo, né? Ou como a gente coloca lá em tecnologia, tem que ter um MVP. Tem que ter uma coisa mínima viável e, em cima daquela base estruturada, né, o professor possa perceber alternativas, né? E esse modelo ele tem que ser flexível ao ponto para que se faça um autoexame, para que se aprenda com aquela experiência, né, que você está colocando, e dali se estruture, né? A gente tem que perder um pouco da ilusão de que um modelo formatado que funcionou para uma instituição X vai funcionar para uma estruturação de base, né, do perfil do estudante que eu tenho, do perfil do professor que eu tenho, do perfil de gestão que eu tenho na minha instituição. Isso parte também de uma construção de regionalismo, né? E isso é uma coisa que a gente lida muito na nossa instituição, né? Por ser um grupo grande, onde eu tenho instituição aqui, eu tenho instituição no Nordeste, eu tenho instituição em Minas Gerais, eu tenho instituição em Brasília e outras instituições espalhadas pelo mundo todo. Eu não posso, por exemplo, tratar uma política de grupo e estabelecer que todas as outras mantidas ali do processo, elas precisam seguir, né? O modelo que eu vou construir pedagogicamente para o meu professor, né, e para a minha instituição, ele tem que partir disso, sabe? Ele tem que ter os pontos de construção, né, verificadores, né, da relação do modelo. Então, eu tenho que ter uma coisa que depois eu consiga avaliar o que foi trazido, o que foi colocado e o que houve de resultado. Mas esses pontos eles têm que ter uma certa flexibilidade para que eu não tire a autonomia, né, de alguns processos, né, do professor, do aluno, e não torne mais uma vez o processo engessado. Porque senão eu volto ao cenário antigo. É verdade, isso é verdade. Entendeu? A Adriana... E isso é um paralelo, né? Isso me lembrou, né? Porque isso não é uma exclusividade da área da educação, de tecnologia. Me lembrou um processo, né, que aconteceu com o design, um processo que aconteceu com o jornalismo, né? Justamente quando o tecnológico digital foi colocado em prova. Como eles não tinham referência, o que é que se fazia? Se replicava o modelo, né, por exemplo, do jornalismo impresso e replicava para o jornalismo digital. Só que aí o que é que acontece? Eu tenho outras variáveis que eu preciso considerar. Então, né, eu sempre falo isso quando dou aula para o pessoal de design, né? Quando eu imprimo algo, eu já tenho a prova, eu já sei que deu certo. Mas quando eu vou para o meio digital, eu tenho um mar de possibilidades. Então,
Então, eu não sei o que é que acontece do outro lado, eu não sei qual é a calibragem do monitor do sujeito, eu não sei quanto está emitindo de luz ali, eu não sei qual é a habilidade técnica que ele tem, né, as deficiências, né, referentes para poder enxergar, ele tem alguma característica especial, então muda o contexto. Então, para que eu incorpore nessa essa educação digital e transformadora, eu preciso enxergar quais são as outras variáveis ali. É verdade. A Adriana, ela faz mais duas perguntas, ela coloca assim, né? Podemos então afirmar que o fio condutor seria a aproximação dos professores para a troca de experiência? Aí ela, em seguida ela coloca, né? Os fóruns de discussões podem ser um recurso, e aí a gente sabe, né, que hoje tem dois conceitos de fóruns, né? Uma coisa é você deixar um fórum lá aberto, que é a hora que a pessoa quer, a pessoa vai lá, deixa a sua fala, a sua pergunta, a sua dúvida. Aí outra hora, quando alguém quiser ir lá responder, a pessoa vai lá responder. E outra coisa é o que eu chamo de fórum permanente, né? É uma coisa que está aberta o tempo inteiro, que a qualquer momento você vai lá, pergunta, sempre tem alguém conectado, sempre alguém vai poder ajudar com alguma coisa, né? E sim, eu vejo que é uma forma de aproximar, né? De compartilhar as experiências, né? A Danda Vidal, ela coloca aqui. Mas não, pode falar, professor, fica à vontade. Oi. Essa pergunta, né, eu queria agradecer a pergunta, eu estou gostando bastante da interação com o pessoal. Ela me lembrou um fato real, né, que eu tive de experiência com uma professora, né, da instituição, onde ela me perguntou: André, o que é que eu faço? Né, eu vou fazer a aula ao vivo, eu vou usar o quê? Aí eu tenho que usar, porque eu não tenho muito domínio do YouTube, não sei o que, por aí vai. Vou usar o quê? Aí eu disse: olha, vai depender muito de qual é o objetivo da sua aula. É verdade. A sua aula e a condução dela é que vão determinar os recursos que você vai precisar. É verdade. Então, por exemplo, e aí mais uma vez entra a questão da interação com professores. O que é que eu coloquei como exemplo para que ela entendesse? Meu exemplo, eu disse: olha, aconteceu uma situação X em sala de aula, onde eu interrompi ali, né, o processo do ao vivo, né, que já tinha sido feito para a exposição de algum conteúdo, e eu vi que aquele recurso ali do YouTube ele não permitia algumas interações. Então eu pensei em interagir, só que de outra forma. Então saí dali da live e a gente foi, né, para o grupinho que a gente tem, né, no Hangout Chat, e a gente começou a trabalhar de outra forma ali. Porque ali, aquela ferramenta já apresentava outros recursos que eu pensei em utilizar. E já permitia que o estudante ele tivesse mais voz. Então, eu posso fazer isso usando um Hangout Chat, eu posso fazer isso até usando o WhatsApp, né, se a minha instituição ela não tem aquele outro recurso. Eu posso usar uma ferramenta do Zoom. Então, a melhor medida é você fazer as experimentações e nunca achar que só um recurso ele vai atender, sabe? Fazer um balanceamento, né? Feito você colocou, né? Os fóruns permanentes eles são importantíssimos, porque a relação de referência onde ele vai buscar ali algo que ele não pode acompanhar, né? Algo que pode ficar um tempinho ali para tardiamente ser respondido. É verdade, isso é verdade. O Alex Manuel, ele traz aqui para a gente o seguinte, né? A dificuldade aumenta quando se trata de aulas de exatas, em termos de explicações, etc. E aí eu vou compartilhar duas situações, né? Uma, eu vi um professor dando aula de matemática, o que ele fazia? Ele pegava o celular dele, colocava numa posição assim, inclinada, e com a caneta ele ia construindo o cálculo e explicando cada uma dessas construções. A vantagem do vídeo é essa, né? É que você volta e avança quantas vezes você precisa e você consegue ir aos poucos e assimilando, né? Um outro exemplo que tem é que tem um recurso do Google chamado Google Jamboard, que o Jamboard, ele é um quadro em branco, né? É um quadro compartilhado e é um quadro que você consegue daqui estar escrevendo, explicando e o sujeito na outra ponta consegue enxergar aquilo que você está fazendo também com essa explicação, né? Mas, assim, ferramentas são muitas, né? Eu sei que na área de exatas também tem a dificuldade mesmo que a própria área traz, inclusive no presencial, né? Então, você termina tendo que pensar talvez um pouco mais para conseguir extrapolar essas barreiras, né? Deixa eu ver aqui, nós temos aqui do Emanuel: a personalização é a grande sacada para implantação e fortalecimento. Ele ia escrever mais alguma coisa, mas parou por aí, tem somente um dá. O Cláudio, né? Nesse ponto, Hernandes, o que eu sempre coloco para o professor é que ele não tenha medo de experimentar, sabe?
não tenha receio, sabe? Não tenha receio do que é que... Agora, claro, uma instituição que apoia para isso, Também tem isso. entendeu? Ela entende, porque um processo novo, ele vai gerar desgaste, entendeu? Então vai ter estudante que não vai compreender a princípio que está sendo colocado. Então, ele precisa de um apoio de coordenação, de um apoio institucional nesse ponto. Mas a medida é que ele experimente e perceba qual é o melhor caminho e o melhor processo. Professor, eu sei que às vezes, né, a transmissão ao vivo, ela tem um limite, né, e ela cai do nada, né? Então, antes que ela caia, né, eu vou voltar ainda para mais algumas perguntas, mas antes que ela caia, eu já quero deixar aqui registrado o meu muito obrigado, tá? Agradecer aí sua participação, sua interação aqui nesse debate, né? E quero agradecer ao próprio Hub Educate, né, principalmente na figura do professor Marcos e professora Dora, que tem possibilidade essas discussões com a gente e todas as pessoas que fazem parte do Hub, né? E a gente segue, viu? A gente segue. É só que se cair, o agradecimento já ficou registrado. Olha só. O Cláudio Vasconcelos, né? Que caia também. Pois é. Mais uma vez o convite, a oportunidade, né? Esse belíssimo trabalho que vem sendo feito, né, pelo Hub, né? Acho de fundamental importância, né, que as questões sejam propagadas, né? Que surjam mais discussões, né, que a gente consiga conflituar menos e dividir mais, né, essa relação de experiências, né, para que mais e mais professores, público, estudantes, né, todo mundo consiga construir junto isso daí. Então, agradeço a todo mundo. Beleza, professor. Um grande amigo meu, né, tá aqui. Eu acho que tá sendo legal também, professor, porque vários amigos meus estão aparecendo aqui na live, né? O Cláudio. Saudades, Cláudio. O Cláudio, ele colocou aqui pra gente, né? Professor, por favor, em sua avaliação, o nosso país não sofreria muito com a implantação tecnológica em realidades tão diferentes, geográficas, sociais, econômicas? Fala aí um pouquinho, professor. Muito por essa relação desigual, né? Dentro do meu projeto de pesquisa no doutorado, né, eu fui atrás de muitos dados e muitas informações sobre tecnologias móveis, né? Aí tem coisas bem interessantes, né? Que a gente, por exemplo, tem no país mais celular do que gente. Então a gente tem uma média de 2 a 3 dispositivos móveis, né? Entre celular, tablet e smartphone por habitante. Só que quando a gente vai, por exemplo, para uma realidade de escola pública, né, de interior e de outras questões, isso não acontece. Verdade. Às vezes uma família toda ou tem um dispositivo ou não tem, sabe? Então isso dificulta muito, sabe? É uma relação de acesso e ela ainda é para poucos, né? A gente tem hoje, né, melhorou muito com relação à conectividade, se abriu muito a relação das fronteiras relacionadas ao aprendizado, né? Você consegue ter um acesso melhor e com maior qualidade, mas ele, infelizmente, ainda é para pouco, sabe? Isso é uma triste realidade do nosso país, isso dificulta muito. Isso é verdade. A Elba, ela coloca aqui assim: acho que a dificuldade dos alunos pode ser falta de experiência de alguns professores em relação a esse novo ambiente, né? Eu também acho, mas não é só a dificuldade do estudante. Depende de como é que a gente enxerga o estudante, né? Porque a gente tem estudante de diversas faixas etárias. Você tem um estudante que ele já nasceu nesse mundo conectado e para ele a adesão é mais fácil. Mas você tem estudante hoje de 60, 70, 80 anos às vezes e que não teve essa facilidade com tecnologia, com toda essa conexão que se tem hoje, né? Então, você tem, de um lado, sim, professores que não têm habilidade ainda, não têm a prática, a expertise de utilizar esse cenário, mas também tem do outro lado, dependendo do nível de formação, do nível de educação, de escolaridade, vamos dizer assim, a dificuldade do estudante do outro lado, né? E aí são barreiras, né? Tem um fato interessante nesse ponto, Hernandes, né, das experiências que a gente vivencia, né, e algo que quebrou também muitos preconceitos que eu tinha, né, com relação a essa relação, é que os meus estudantes, né, que são mais velhos, né, que a gente pode colocar assim, né, em termos de idade, são os mais engajados que eu tenho. São os que se dedicam mais do que aqueles que nasceram, né, nesse mundo conectado. Pois é, né? Eu acho que a gente está num cenário
novo, né? É um cenário novo para todo mundo, é um cenário novo para todas as áreas, mas eu acho que nesse momento a educação ela teve um impacto muito forte, nesse sentido de ter que urgente, né, mudar a sua maneira de pensar. Claro que em alguns contextos essa mudança ela está coerente com as propostas educacionais que a instituição já queria fazer, ou que os professores já entendiam que era importante, né? Em outros não, né? Em outros você tem outras resistências, né? Resistências por não acreditar que isso é possível, resistências por não ter mesmo recursos tecnológicos, ou às vezes até capacidade financeira, né? De instituir esses recursos, né? A gente vê alguns cenários aí, como você bem trouxe, né, no interior, de algumas localidades que sofrem mesmo com falta de internet, com falta de condições financeiras para financiar esses recursos, né? Mas a gente hoje não tem, como você também trouxe isso na sua fala, né, professor? A gente não tem mais como voltar, né? Eu acho que daqui para frente, né, o caminho é pensar o que é que deu certo, o que é que deu errado, o que é que eu daqui para frente. Muitas discussões interessantes por aí acontecendo, né? A gente já está pertinho, acho que daqui a uns 5 minutinhos deve cair a nossa conexão, mas assim, a gente tem aí vários modelos sendo praticados, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, né? Eu acho que cabe a gente pesquisar, trazer, expor, né, essas possibilidades, compartilhar, né? Por exemplo, aqui eu estou olhando as discussões nos comentários, né? E eu comentei sobre o Jamboard e já tem aqui vários professores interagindo, querendo saber o que é Jamboard, de onde tira o Jamboard, como é que aprende. Aí a professora Poliana disse que vai adorar. E assim, é toda uma discussão, né? Que isso é bom, isso é interessante. E a gente precisa fazer mais isso. E aí fica a pergunta, né? Por que a gente demorou tanto tempo para fazer isso? Porque a gente precisou de uma quarentena, né, de um isolamento social para poder chegar nesse ponto, né? E aí a gente tem lá no grupo de pesquisa, né, a gente discute muito sobre isso às vezes, que parece que o mundo está avançando, evoluindo e a educação vem lá atrás, né? Caminhando, pisando devagar, sem saber se pode ou não pisar, né? E a gente precisa mesmo perder esse medo, né, André? Perder esse medo de tentar, né? De buscar fazer diferente, né? Eu acho que Exatamente. Olhar para o mundo aí fora, né? A gente pensar que o mundo ele está estático, né, e que a gente vai trabalhar assim pro resto da vida, né, não existe isso mais, né? Não existe há muito tempo, né? Mas eu acho que isso agora está muito visível para todo mundo, né? Josiane, né, também outra amiga minha, está aqui colocando, precisa muito de formação de professores e consequentemente alunos. É isso mesmo, Josiane. Saudades de você, viu? E parabéns aí pela tua colocação, tá? A gente precisa sim trabalhar a formação de professores, não tem outro caminho, mas a gente precisa formar os professores e não só formar, dar os recursos para eles trabalharem também. E, ao mesmo tempo, desenvolver o engajamento do professor para que ele também busque sua autoformação. Porque eu já vi alguns cenários de até ter formação de professor em alguns lugares. E os professores dizerem, para quê? Se amanhã a gente não vai usar isso, não vai servir para nada, né? E é uma relação, né? Eu acho que aí você tem um complexo de coisas, né? Você tem a instituição de um lado, você tem o professor do outro, você tem a cadeia de estudantes do outro, e você tem toda a parte de investimento, de infraestrutura, de planejamento que precisa dar suporte a isso, né? Então você tem que formar os professores e dar condições para que eles trabalhem, né? Eu acho que é um conjunto, né? Porque ele por si só, ele não vai conseguir caminhar, né? Ele precisa dos caminhos relativos para que essa construção de fato aconteça, porque senão fica só na teoria. Pois é, o professor Marcos, né, que é um dos coordenadores do Hub Educat, né, ele colocou aqui, desde 2017 venho ministrando a disciplina Metodologias Ativas e Inovadoras e hoje pensei nisso. Temos urgência hoje, mais e mais formações são necessárias, né, que é isso que a gente está falando, né, essa importância dessa formação, mas uma formação de qualidade, uma formação com objetivos e não uma formação por formação, né, eu vou formar agora a pessoa a falar árabe, para quê? Eu vou usar árabe naquele meu processo, né? Então, você de fato entender qual que é a finalidade daquela formação e que suporte o professor vai precisar ter depois da formação. Como é que ele vai aplicar? E outra, né? Eu já vi algumas escolas, né, principalmente particulares, que acontece muito assim. Eu dei a formação, eu dei o recurso, se o professor errar, a culpa é dele. E será que é por aí o caminho? Será que eu não tenho também que entender que o próprio professor está num processo de formação e de descoberta, né? A gente vai cair em 1 minuto e 56 segundos, está aqui mostrando para mim, né? Então, professor, eu só tenho a agradecer, tá? Fica aí com as últimas palavras. Desculpa, isso
minha primeira live, minha primeira experiência com o Instagram, tá? Apesar de ser do meio, tá? O Instagram não é a minha ferramenta favorita, Estamos juntos, mas estou adorando a experiência. Muito bom conversar com você. Sofremos muito hoje, velho. Você não tem ideia. Né? Você tem ideia, você estava no processo, né? Até conseguir estabelecer essa conexão aqui. Meu Deus, que mico eu paguei, né? Mas tá bom, funcionou, tá aí. Um minuto para derrubar a gente da rede, a gente tá aqui para trocar palavras, tá? Gente, eu quero agradecer a todo mundo que. Com certeza, professor, com certeza. As carinhas e os corações aqui estão um bocado, viu? Quero agradecer a todo mundo que interagiu aqui com a gente, que mandou pergunta, que confirmou ou reafirmou alguma coisa, né? E aí, claro, quem tiver alguma pergunta depois para fazer, alguma coisa a mais, faz contato com a gente aí pelo Hub. Lá no Hub tem o contato da gente e manda mesmo pergunta que a gente está aqui para ajudar a tirar dúvida, né? A gente tá até com um curso de Google aí iniciando, daqui a pouquinho sai a programação dele lá no portal do Hub, tá? E também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, onde vocês puderem acompanhar a gente, acompanha aí. Professor, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, agradeço, tá? Se cuidem. Fiquem em casa, né, André? Não saiam de casa, fiquem em casa. A distância salva, né?